Bom, a aula de hoje vai ser sobre juros. Nós falamos na última aula em porcentagem, não é? O que é que nós falamos que era porcentagem? Se você pega um valor qualquer e aplica sobre esse valor uma taxa, você vai encontrar uma parte desse valor. Nós chamamos de P, a porcentagem, de C, o capital, e de I, a taxa. E se, por exemplo, se eu tenho ou terá um empréstimo, digamos, de R$200, qual é a parte de R$200 que equivale a 30% se nós fizermos os cálculos? Eu simplesmente pego 30% de R$200, ou 30 sobre 100 vezes 200, ou 0,3 vezes 200, que vai dar 60. Então a porcentagem é 60. Se eu considero essa porcentagem numa unidade de tempo, por exemplo, um mês, ou um ano, ou sei lá, numa unidade de tempo, eu vou estar calculando os juros. Ora, então o que são juros? Juros é a parte que nós vamos receber no acréscimo, tá certo? Então, R$200 seria o valor que eu pegaria emprestado. Aplico a taxa de 30% sobre o valor, encontro 60. Esse valor de 60, que é relativo aos 30%, são os nossos juros. Ok? Então, juros nada mais é do que uma compensação por você não utilizar aquele dinheiro que você tem e me emprestar. Então, você está sendo compensado disso. O valor de R$60 é a compensação, é o pagamento por eu ficar com o seu dinheiro dos R$200 que você me deu. Ok? Então, isso são juros. Se eu calcular de novo em 2 meses, eu calculo novamente 30% de 200, vou encontrar novamente R$60. Se eu aplicar novamente R$60, então cada mês eu teria R$60 de juros de compensação. Só que no mercado financeiro não funciona assim, não é? No mercado financeiro, você tem um valor de R$200, você aplica uma taxa de 30%, que seria R$60, então o seu acréscimo seria R$60 no primeiro mês. No segundo mês, aí a coisa já seria diferente. Eu pegaria 30% de 260, tá? E não mais de 200, de 260, teria um valor, pego esse valor e somo com o anterior, vou ter um terceiro capital. E assim por diante. Eu pego sempre a taxa, eu pego sempre o valor, o juros será sempre o valor do ganho que eu vou ter mês a mês. Eu calculo 30% do primeiro, aí vai dar 260, depois eu calculo 30% de 260, tá? E vai ficar um valor maior. 260, 30% vai dar 88, né? 260, 30%, 3 vezes 6, 18. Aliás, 3 vezes 6, 3, 18, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, 108. 108, que eu estou devendo agora, com o anterior, eu vou ter um valor que vai sempre aumentando, vai virando uma bola de neve, e é impressionante como acontece essa alteração. Cresce muito. E quando a taxa é grande, aí é que estoura mesmo. Tá certo? Mas juros simples é quando você tira repetindo os juros, as taxas. E o juro, quando você repete a taxa, só que a taxa é aplicada sobre o valor aumentado, né? Você vai ter juros compostos, que é o que ocorre no mercado. Então a diferença de juros simples para composto é que o juro simples, você vai acrescendo ele mês a mês,
Sempre sobre o valor inicial a taxa é aplicada. Se você pega a taxa e aplica, depois a segunda vez aplica sobre o montante, depois aplica sobre um novo montante, você vai crescendo muito, muito, muito alto. Tá certo? Isso é o que ocorre no mercado juros compostos. Quando você compra crédito, né, isso acontece sempre. Você compra crédito, o cara está te emprestando dinheiro e você vai estar sempre botando sobre o valor que foi corrigido, sobre o valor que foi corrigido. Ok? Para determinar o valor dos juros, são definidas taxas, que acabamos de falar, fixadas pelo credor. O credor quem fixa. Você pega ele se quiser. As taxas de juros são calculadas de acordo com fatores como a inflação em vigor, com o que foi acordado no contrato ou com o risco do empréstimo para o credor. Quando você vai tirar um empréstimo, o credor se coloca na posição de: será que eu vou receber? Se eu for receber, se eu tiver certeza de que vou receber, eu boto uma taxa menor. Por isso que esses empréstimos por consignação têm uma taxa menor do que o normal, porque é uma certeza de receber, certo? As taxas podem ser maiores ou menores numa relação proporcional ao tamanho do risco, exatamente o que acabamos de falar. Quanto maior o risco, maior a taxa. Tá? No Brasil, os bancos utilizam a taxa de referência básica, criada em 1979 pelo Banco Central do Brasil, chamada taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa taxa também é utilizada na eliminação das taxas de juros para o comércio. No mercado financeiro, existem diversas modalidades de juros. Os juros simples, que acabamos de falar, os juros compostos, os juros nominais, juros de mora, juros reais, juros rotativos, juros sobre capital próprio, entre outras. Bom, isso a gente vê detalhadamente em matemática financeira, que não é o objetivo do nosso caso. Agora vamos mostrar para vocês como calcular isso. Bom, a porcentagem. A porcentagem a gente já sabe, já vimos na aula anterior, que é igual a capital vezes a taxa. Tá? Se você tem um capital de R$200, como eu falei, e aplica uma taxa de 30%, você vai ter 200 vezes 30 sobre 100. Ou se você quiser, põe 30 dividido por 100, 0,30 ou 0,3, que é a taxa. Então fica o capital, que é 200 vezes 0,3. Você vai estar calculando o acréscimo. Tá? Quando você pega o acréscimo e junta com o que você pegou inicialmente, você terá o montante. O montante do juros simples é exatamente o que eu acabei de falar. O capital mais o acréscimo. O acréscimo é a porcentagem. Então vai ficar C, que multiplica I vezes T, que é o acréscimo, mais C. O montante então é C, que multiplica 1 mais IT. Esse é o montante, no juros simples. Colocamos aí M é o montante, C é o capital inicial, P é o acréscimo dos capitais dos juros simples, do capital nos juros simples. O I é a taxa centesimal por cento, tá? E o T é o tempo, mesma unidade da taxa. Esse é o detalhe importante. Você vai usar essa fórmula. Agora você terá que ter a taxa e o tempo na mesma unidade. Se a taxa for ao mês, você vai trabalhar com o tempo em mês. Se a taxa for ao ano, você vai trabalhar com o tempo em ano. Mas a fórmula é a mesma. Nos juros compostos, o montante é diferente. Como você tem um acréscimo muito alto, você não vai somando, você vai multiplicando. Então, o montante é o capital multiplicado por 1 mais I, e a taxa elevado a T, ao expoente. O tempo é exponencial, olha como cresce, né? É exponencial, e não um produto. E não soma. Vamos ver alguns exercícios sobre juros e porcentagem. Olha lá, exercício do Enem de 2014. Vejam vocês como a questão é muito fácil. Mas não é fácil não, ela é muito fácil. Só que ela tem
um enunciado bastante pesado. Vocês imaginem você resolver 44 questões desse tipo. Só para ler é um tremendo do trabalho. Só que isso é o que ocorre na vida real. E a gente tem que se ligar na vida real. Tá? Que é o que ocorre. Mas, a vida real você não vai ter problemas complicados. Um ou outro para resolver. Mas os problemas são corriqueiros, são cotidianos. Então ele diz, o Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais. Dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola no mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. Aí tem onde eles pegaram esses dados, referência, G-Fortes, Folha de recuperação de postagens e alternativa para ampliar cultivos, Folha de São Paulo, 30 de outubro de 2011. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de. Aí tem os percentuais. Repare que dá trabalho até para ler, né? Aí você tem que dar uma lida geral, depois você sai lá devagarzinho para ver o que é que ele quer e para ver o que é que ele dá. Então ele diz assim, ó, de acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de. Então o que ele quer é o percentual da área da agricultura em relação à área total do Brasil, do território brasileiro. Ele quer, vou repetir, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura, as outras ele não interessa em relação à área do território brasileiro. Então o que é que eu vou fazer? Eu só preciso da área da agricultura, que foi utilizada para a agricultura, e da área do total do Brasil. Dividindo um pelo outro, transforma em porcentagem e tem o resultado. Tá? Então nós vamos ter qual é a área da agricultura, destinada para a agricultura. Ele fala aí que é 280, né? 80 milhões de hectares vai para a agricultura. 280 milhões é para a pecuária, 200 milhões para pastagens e para a agricultura somente 80. Somente 80. Ora, qual é a área total do Brasil? 853 milhões de hectares. Então eu vou pegar a parte do todo. A parte é 80 e o todo é 853. Ambos milhões de hectares, né? Então nós vamos ter 80 sobre 853. Ou se vocês quiserem 80 milhões, 80 com mais 6 zeros, 853 milhões, 853 mais 6 zeros, só que os 6 zeros caem com os 6 zeros, aí vai ficar 80 sobre 853. Se você fizer essas contas, vai dar um número 9, alguma coisa, tá? 9,40. Aí como você está 9,40 que é em porcentagem, aí você divide por 100 e multiplica por 100, fica 9,4%. Ok? Aliás, fica 940, né? O resultado você vai encontrar. Dividido por 100 vai ficar 9,4%, que é a resposta. Simples demais. Agora o problema é você descobrir como é que calcula. Repare quantos dados ele coloca que não são utilizados. Isso confunde a cabeça de quem está lendo. Mas o objetivo é não confundir, mas é verificar na vida real como é que é feito. Segunda questão, também do Enem. Segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal
apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Disponível em www.estadão.com.br, acesso em 16 de novembro de 2011. Qual foi a diferença em reais entre a média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Repare, de novo, um enunciado desse tamanho e um problema de uma solução simples demais. Ele ainda acha pouco, ainda bota a referência onde foi buscar aí, que tem espaço mesmo e tempo para você ler. Tá certo? Mas o que é que ele quer, na verdade? Ele quer mostrar que no Brasil há uma diferença muito grande social, absurda até. Repare que 10% dos mais ricos, apenas 10% dos mais ricos, dá quase metade, né, 44,5% do que o país todo arrecada. Olha lá. 10% apenas significa o restante da população todo, quase. E 10% dos mais pobres, coitadinhos, 1,1% apenas. 1,1% apenas. É muito pouco. Não é? Os 10% dos mais pobres ganham 1,1% de toda a riqueza do país. E 10% dos mais ricos ganham 44,5%. Quer dizer, mais de 44 vezes, né? Mais de 40 vezes, com certeza, do que os mais pobres. Precisa mudar esse negócio, cá para nós. Bom, vamos calcular então quanto é 1,1% da média total, né? Ele diz, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 ou mais anos de idade que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal do total dos rendimentos dessa população foi considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais mensuais, então ele diz que a média apurada foi de 1.202, tá? No geral. E ele diz que 1,1% é para os mais pobres. E diz que 44,5% é dos 10% dos mais ricos. Tá? Ora, você vai pegar 1,1% de 1.202. Vai encontrar um resultado. Vamos ver isso aqui. 1,1% de 1.202. 1,1% de 1.202. Não é isso? Exatamente. Vamos lá. Calculadora. 1,1 vezes 1.202 igual. Vai dar 1.322,2. 1.322,2 é a renda média. 1.302,2. 1.322,2 é a renda média dos mais pobres. 10% dos mais pobres, né? Exatamente. Aliás, 10 anos. Não, 10 anos ou mais de idade. 10% dos mais pobres. Já os mais ricos, 10% dos mais ricos vai ficar 44,5 vezes 1.202. Vai dar 53,489. 53,489. Se você divide isso por 100, vai dar 534, né? Aliás, vai dar 0,53489. Ambos também são por 100, então não vai precisar, porque vai dividir um pelo outro. Né? Aí ele diz, qual a diferença em reais
entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres. Ora, você vai ter 53.489, você vai ter 53.489 menos 1.202 dividido por, aliás, vezes 1,1. 1.322, exatamente, 1.322. E o outro, que é 44,5 vezes 1.202. Vamos ter 53.489. Então você vai pegar 53.489, 489, menos 1.322,2, 1.322, igual a 52.167, 52.167. 52.167, você vai dividir por 10, né? Porque são 10%, exatamente. Você vai dividir por 10, vai dar 5.216, aproximadamente. Então a resposta é a letra E, ok? Então simples, muito simples, é só fazer conta. Uma conta que você na hora nem tem máquina para calcular, né? Que é outro problema. Bota um número grande desse, aí você perde um tempo danado para ler o problema, reler o problema, ler o problema, repetir a leitura, depois ainda perde um tempo danado fazendo conta com números tão altos, ao invés de você trabalhar com números pequenos para mostrar que sabe o assunto e não sabe fazer conta, que é um absurdo cá para nós. Vamos a outra questão. Enem também. Olha o tamanho de novo da questão e vejam vocês o pouco raciocínio que tem, né? o pouco cálculo, mas vamos ver as contas, se são tão grandes assim. Acho que não, que ele usou 40%, é um número fácil de trabalhar. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. O tom azul representa 40% dessa mistura. Aí você já raciocina. 60% é de branco, né? 40% é de azul, 60% é de branco. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta azul, pois a branca já possui em seus estoques, tinta azul, que dá 6 litros de tinta de tom branco. Né? Ele diz... Vou repetir, vou ler de novo, né, para entender. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul. Vai comprar só o azul, porque o branco já tem. Em seus estoques, é 6 litros de tinta branca. 6 litros de tinta branca significa 60% do total. Não é isso? 60% do total é branco. 40% do total é azul. Ora, se 60% do total é branco, quanto é que vai precisar no total? 60% é branco e significa 6. Então, 60% do total, 60% do total significa 6 litros. Então você vai ter que o total é 6 dividido por
60%, 0,6. Né? 60%, 0,6. Dividido por 6, vai dar 0,1, né? Vai dar 0,1. 0,1 é 0,1%. É isso? Aliás, 0,1 litros. 0,1 litros, como ele disse que a azul é 40%, então você vai ter 40% vezes 0,1. Vai dar 4 litros de tinta azul. Ok? 4 litros de tinta azul, que significa a letra C. Você repare, as contas em si, é uma conta, duas contas. Não tem grande trabalho. A grande maioria das questões. Claro que deve ter umas, tem umas que são mais complicadas, que você demora mais para resolver. Mas essas três primeiras que nós resolvemos, vejam como é que acontece. A quarta questão. Ele diz, um torrefador comprou uma saca de 60 kg de café especial cru, antes de torrar, por R$400. Olha, R$400 foi o preço da saca de 60 quilos. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 kg de café por saca. São perdidos 10 kg de café por saca. 10 são perdidos. Então, de 60 que ele compra, ele perde 10, fica só com 50. Né? O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Então, ele quer ter um lucro de 200% em relação qualquer preço de venda, né, por unidade, só deve estabelecer para atingir um lucro de 200%. Olha, ele comprou cada saca de 60 quilos, ele comprou por R$400. Só que 10 quilos são perdidos em cada saca, né? Fica só com 50. Então ele ficou com 50, cada saca de 50 quilos foi por R$50. Quanto é que custa o quilo? Você vai ter R$50, 50 quilos, aliás, numa saca de R$400. R$400. Então você vai ter, quanto é que vai custar cada quilo? Cada quilo você vai ter 50 quilos, R$400. Então vamos ter 8 reais por quilo. R$8 por quilo, ok? R$8 por quilo é o preço da saca. O quilo é o preço real, na verdade. Porque você vai ter a saca de 60, mais 10 são perdidos. Então ele vai vender somente os 50, porque perdeu 10. Agora ele quer ter um lucro de 200%. Então ele não pode vender por 8, né? Tem que pegar 200% de 8, que você vai ter o valor novo acrescido, né? Você vai ter o acréscimo, mas tem que botar os 8 também. Então você vai ter 200% de 8. 200 sobre 100 vezes 8. Vai dar 1.600 dividido por 100, ou então corto 0 com 0, vai dar 8 vezes 2, 16. É isso? Vai dar 16. R$16 é o acréscimo dos 8. Então ele vai ter que vender por 24, né? 16 com 8. Vai ter que vender por R$24 cada saca. Cada quilo, né? Cada quilo. Então nós vamos ter a letra B, né? Simples assim, muito simples. Agora precisa que a gente
leia com cuidado, tenha paciência e acredite que vai fazer, né? Senão não faz. Quando você pega uma questão que vê um anunciado desse tamanho, com dados pra caramba que você sequer usa, você, poxa, para que eles deram isso aqui, esses dados? Se a gente não vai usar. Mas é assim mesmo, a vida real é assim. Tá? Então tem que ser assim, tem que ser conforme a vida real. Olha que problema, repara. Olha o tamanho do enunciado. Olha o tamanho do enunciado. Ele diz, na quarta questão, não, a quarta questão é do torrefador que a gente fez. Na quinta questão, olha o enunciado. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Hipoglicemia, taxa de glicose menor ou igual a 70. Normal, taxa de glicose maior que 70 mg por decilitro e menor ou igual a 100 mg por decilitro. Pré-diabetes, taxa de glicose maior que 100 mg por decilitro e menor ou igual a 125 mg por decilitro. Diabetes mellitus, taxa de glicose maior que 125 mg por decilitro e menor ou igual a 250 mg por decilitro. E hiperglicemia, taxa de glicose maior que 250 mg por decilitro. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Ora, hiperglicemia, a taxa tem que ser maior que 250, né? Então, estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300, claro, tinha que ser mais que 250. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30%. E na segunda etapa, em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose, após as 2 reduções, o paciente verificou que estava na categoria de... Olha, o tamanho do enunciado. Quanto tempo foi perdido lendo? Mas tem que ser assim. Deu uma lida geral, agora vamos dar uma lida novamente para ver o que é que o problema quer. E depois o que é que o problema pede, o que é que o problema dá. Tá certo? Ele está se referindo aí à análise da taxa de glicose de uma pessoa. Ele está querendo analisar em função disso. E aí ele define uma tabela com esses valores dessas taxas e encaixa cada tipo de problema que ele tem, de acordo com a taxa. Se a taxa foi menor ou igual a 70, a pessoa está com hipoglicemia. Se a taxa for de 70 até 100, normal. Se for entre 100 e 125, está com pré-diabetes. Se for entre 125 e 250, está com diabetes mellitus. E se for maior que 250, está com hiperglicemia. Então ele disse que o paciente fez o exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa era de 300 miligramas por decilitro. Aí o médico fez um tratamento em 2 etapas. Na primeira ele conseguiu 20% de redução, 30% de redução. Quanto é 30% de 300? 90, né? Aliás, 90, né? 30% de 300 é 90. Então ele reduziu 90. Se ele reduziu 90, ele tinha 300 a taxa, né? Reduziu 90, ficou 210. Concordam? Ficou 210. Aí ele continuou o tratamento, numa segunda etapa ele conseguiu mais 10%. Então 10% de 210, e não mais de 300, 10% de 210, que agora é 210, não mais 300. 10% de 210 dá 21. Tá certo? Então agora ele tem 290 menos 21. 290 menos 21 vai dar 269, né? Exatamente. 69. 269. 269 está onde? Está... Peraí. Vamos fazer essas contas que é melhor. Ele fez 30% de 30, de 300 vai dar 290, vai dar 90. Olha aí o erro.
a taxa dele era de 300. Então teve um desconto, né, um decréscimo, a taxa caiu em 30%. Então ficou 70%, né? 70% de 300 é 210, isso é o que ficou a taxa. Né? Aí teve mais 10%. 10% dá 21, né? 21. 210 menos 21 vai dar 1 para 10 dá 9. 1, 2, 3 para 11 dá 8. 189. Olha lá. 189 vai estar entre 125 e 250. Então ele está com diabetes mellitus. Diabetes mellitus, que é a letra D de dado. Ok? Facilzinho, facilzinho, facilzinho. Muito fácil até. Agora, para você chegar nesse muito fácil, vou repetir, sem cansar, é leitura. Então, vocês têm que se preparar para isso. Tem que se preparar para ler com cuidado, sabe? Para aprender a ler, saber ler rápido e ir raciocinando à medida que for lendo. Tá certo? Então, passar no vestibular, no Enem, não é somente saber, não. Tem que saber e saber aplicar bem o seu saber. Você tem que estar preparado bem psicologicamente. Você não pode estar nervoso, não pode estar irritado, não pode querer resolver num curto muito de tempo. O espaço de tempo tem que ser o normal, tem que ser o necessário. Não adianta você correr para fazer 30 questões erradas, ao invés de fazer 15 certas. Tá certo? Então, muita calma, que fundamental a preparação psicológica no dia da prova. Muito importante. Questão 6. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar as questões 6 e 7 para vocês resolverem. Vocês resolvem e na próxima aula nós resolveremos essas questões. Resolveremos as duas e explicaremos, de preferência até numa aula ao vivo, tá? Online, ao invés de ser a aula gravada. Eu não sei o que vocês estão achando dessa forma de fazer, de eu explicar sem colocar já resolvido aí. Eu acho que fica sem graça, fica como se a gente tivesse, eu aprendi, eu entendi, não é por aí. Você tem que fazer por você mesmo. Aproveita o que eu estou fazendo e reparem também que eu estou fazendo como se eu fizesse pela primeira vez. Como se eu fosse você. Eu resolvo, me engancho, erro aqui e ali. Tá? Eu estou fazendo assim, porque também não tem sentido. Eu resolvi a questão em casa, com calma, vou e volto. Quando tiver tudo limpinho, tudo resolvidinho, aí eu boto aí para vocês, ou eu digo direto. Não tem graça, não tem sentido, isso não é ensinar. Tá certo? Isso não é querer que vocês aprendam. Então, temos que fazer assim. Ou vocês acham que eu devo fazer do outro jeito. Vou resolver aqui, colocar no vídeo, aí vocês olham já tudo bonitinho, certinho, não tem discussão nenhuma, não tem errinho nenhum, não tem escorreguinho nenhum. Bom, vocês aqui dizem, a gente está dando aula para vocês. A gente aprende também. Tá? Cada aula que eu dou, cada conversa que eu faço, que eu tenho, é um aprendizado para mim. Mas a gente está dando aula para vocês, não para mim. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.